Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Habitante de Carcossa, de Ambrose Bierce. Assim abrimos um mês especial de episódios com um humor endiabrado do escritor norte-americano. Vamos para esse mês terrível do Leitura de Ouvido, este mês horrível, que dá mais um sinônimo aí. Estranho. Também. Insólito. Que é o mês lúgubre, que é o mês do Halloween. Inclusive, nesse conto tem a palavra lúgubre, né? Tem. Que é a nossa palavra aí, uma das mais utilizadas nos textos do século XIX. Então vamos lá, boa leitura. O Habitante de Carcossa, de Ambrose Bierce. Tradução, Paulo Soriano. Pois há diversas espécies de morte. Em algumas, o corpo é preservado. Noutras, desaparece por completo, juntamente com o espírito. Isso acontece geralmente em solidão, conforme a vontade de Deus. E não sendo visto este final por ninguém, dizemos que o homem se perdeu para sempre, ou que partiu numa grande viagem, e o que é de fato verdade. Mas às vezes esse fato acontece na presença de muitos, cujo testemunho é a prova. Em uma espécie de morte, o espírito também morre, e se sabe de casos em que tal ocorreu quando o corpo continuou vivo por muitos anos. E às vezes, como verdadeiramente testificado, o espírito morre ao mesmo tempo em que o corpo, mas depois de algum tempo, ergue-se novamente no mesmo lugar em que o corpo se decompôs. Meditando sobre estas palavras de Halley, que Deus o tenha, e perguntando-me qual seria o seu verdadeiro significado, como quem domina certos indícios, mas receia que talvez haja algo mais além do que pôde discernir, não notei o lugar para onde havia vagado até sentir na face um vento gelado, que em mim reavivou a consciência do ambiente em que eu me encontrava. Observei com espanto que tudo ali me parecia estranho. Ao meu redor, estendia-se uma desolada e erma planície, coberta de ervas altas e murchas, que estalavam e sibilavam ao vento outonal, portadoras de Deus sabe que mistérios e inquietudes. Sobre a erva, a amplos intervalos, afloravam rochas de estranhas conformações e de cores sombrias que pareciam manter em si um mútuo entendimento e trocar olhares de macabro significado, como se estivessem erguendo a cabeça para observar a realização de um vaticínio. Aqui e adiante algumas árvores derrubadas pelos ventos pareciam ser as líderes desta malévola conspiração de silenciosa expectativa. O dia, malgrado o sol estivesse invisível, deveria estar deveras avançado, e embora percebesse que o ar estava frio e úmido, a minha percepção de tal fato era mais mental do que física. Eu não experimentava qualquer sensação de desconforto. Acima da lúgubre paisagem flutuava uma cúpula de nuvens baixas e plúmbeas, suspensas como uma maldição visível. Havia em tudo uma ameaça e um presságio, um quê de malignidade, um indício de fatalidade. Não havia um pássaro, um animal, um inseto. O vento suspirava nos galhos desnudos das árvores mortas, e a erva cinzenta curvava-se para sussurrar à terra seus horrendos segredos. Mas nenhum outro ruído, nenhum outro movimento abalava a calma terrível daquele sombrio lugar. Observei que havia no ervaçal um certo número de pedras desgastadas pela intempérie e, evidentemente, lavradas a cinzel. Estavam partidas, cobertas de musgos e meio afundadas no chão. Algumas estavam caídas, outras se inclinavam em vários ângulos, mas nenhuma estava de pé. Eram, sem dúvida alguma, lápides sepulcrais, embora não mais houvesse propriamente túmulos, seja como montículos, seja como depressões no solo. Os anos haviam nivelado tudo. Espalhados aqui e acolá, blocos maciços de pedra marcavam o lugar onde algum sepulcro suntuoso ou ambicioso monumento
lançava uma vez o seu débil desafio ao esquecimento. Tão revelhas pareciam aquelas relíquias, esses vestígios da vaidade humana, esses monumentos de afeto e piedade, tão maltratados, tão desgastados, tão maculados. E o lugar estava tão negligenciado, abandonado e esquecido, que não pude deixar de imaginar-me o descobridor do cemitério de uma raça pré-histórica de homens cujo próprio nome estava extinto há muito tempo. Mergulhado em tais reflexões, permaneci um bocado desatento à sequência de minhas próprias experiências, mas depois de algum tempo pensei: como vim parar aqui? Um momento de reflexão pareceu-me tudo esclarecer e explicar, malgrado de maneira inquietante, o caráter singular com que a minha imaginação havia revestido tudo quanto eu via e ouvia. Eu estava doente. Agora eu me recordava que estivera prostrado por uma febre súbita e que a minha família me contara como, em minhas crises delirantes, eu gritara várias vezes por ar e liberdade, e como me haviam mantido à força na cama para impedir que eu fugisse. Agora eu havia escapado à vigilância dos que me assistiam e viera para... Para onde? Eu não podia sequer conjecturar. Era evidente que eu me encontrava a uma considerável distância da cidade onde vivia, a antiga e famosa cidade de Carcoça. Não havia em parte alguma sinais visíveis ou audíveis de vida humana. Não se via fumaça a subir, nem se ouvia o latido de um cão de guarda, o mugido de um gado ou gritinhos de crianças a brincar. Nada além do que este lúgubre cemitério, com sua atmosfera de mistério e de terror, resultante de meu cérebro transtornado. Será que eu estaria delirando novamente? Ali, fora do alcance de qualquer ajuda humana? Tudo isto não seria a ilusão provocada por minha loucura? Clamava por minhas mulheres e filhos, estendendo as mãos à sua procura, enquanto caminhava por entre as pedras desmoronadas e sobre a erva murcha. Um ruído atrás de mim fez com que eu me voltasse. Um animal selvagem, um lince, se aproximava. Veio-me um pensamento. Se eu caio aqui, no deserto, se a febre voltar e eu desmaiar, esta fera cairá sobre a minha garganta. Saltei em direção a ele, gritando. Ele passou, trotando tranquilamente a um palmo de mim, e desapareceu por trás de uma rocha. Um momento depois, a cabeça de um homem pareceu assomar do solo, um pouco adiante. Ele estava subindo a encosta mais distante de uma baixa colina, cujo topo mal se distinguia da planície circundante. Toda a sua silhueta, recortada sobre o fundo de nuvens cinzentas, logo veio à tona. Estava meio nu, meio vestido com peles de animais. Seus cabelos estavam desalinhados e tinha ele uma barba comprida e emaranhada. Em uma das mãos carregava arco e flecha. A outra segurava uma tocha acesa que produzia um longo rastro de fumaça negra. Caminhava lenta e cuidadosamente como se temesse cair em um sepulcro aberto, oculto pela erva alta. Essa estranha aparição me surpreendeu, mas não me alarmou. Tomei um rumo hábil a interceptá-lo, até que ficamos frente a frente. Eu o abordei com a familiar saudação. Deus o proteja. Ele não me deu a mínima atenção, nem diminuiu seu ritmo. Bom estrangeiro, continuei, eu estou doente e perdido. Mostre-me e eu lhe peço o caminho de Carcoça. O homem pôs-se a entoar um canto bárbaro, numa língua desconhecida, e seguiu seu caminho até desaparecer. Sobre um galho de uma árvore seca, uma coruja soltou um pio sinistro e outra a respondeu à distância. Ao erguer os olhos, vi, através de uma súbita abertura formada entre as nuvens, Aldebaran e as Híades. Tudo levava a crer que era noite. O lince, o homem com a tocha, a coruja. Todavia, eu enxergava. Via até as estrelas, mesmo na ausência de escuridão. Eu via, mas aparentemente eu não era visto ou escutado. Sob que terrível feitiço eu passara a existir?
Eu me sentei à raiz de uma grande árvore para refletir seriamente sobre o melhor a fazer. Já não tinha dúvidas de que estava louco, mas ainda assim reconhecia alguma incerteza nessa convicção. Não tinha vestígio algum de febre. Além disso, tinha uma sensação de euforia e de vigor que me era completamente desconhecida, uma espécie de excitamento físico e mental. Todos os meus sentidos estavam alerta, podia sentir o ar como uma substância tangível, eu podia ouvir o silêncio. A enorme raiz de uma gigantesca árvore, em cujo tronco eu me apoiava, envolvia, num abraço opressivo, uma laje de pedra que emergia parcialmente de um recesso formado por outra raiz. Assim, a pedra se encontrava protegida das intempéries, embora estivesse bastante descomposta. Suas bordas estavam recurvas pelo desgaste, seus ângulos carcomidos, sua superfície completamente fendida e escamada. Viam-se na terra ao seu redor cintilantes partículas de mica, vestígios de sua desintegração. Aparentemente, essa pedra assinalava uma sepultura da qual a árvore havia brotado há várias eras. As raízes dominadoras haviam saqueado o sepulcro e feito prisioneira a sua lápide. Uma repentina lufada de vento varreu as folhas secas e os galhos da superfície da lápide. Distingui então as letras em baixo relevo de uma inscrição. Inclinei-me para lê-las. Deus do céu! Era o meu nome completo, a data de meu nascimento e a data de minha morte. Um feixe uniforme de luz iluminou todo o lado da árvore, no momento em que, num salto, eu me ergui, cheio de terror. O sol despontava no oriente róseo. Eu permanecia entre seu imenso disco vermelho e a árvore, mas não projetava sombra alguma sob o tronco. Um coro de lobos uivantes saudou o amanhecer. Eu os vi sentados nas patas traseiras, solitários ou em grupos, nos topos dos montículos e dos túmulos irregulares, que preenchiam em parte a deserta perspectiva que se estendia até o horizonte. E então me dei conta de que estas eram as ruínas da antiga e famosa cidade de Carcoça. Estes são os fatos transmitidos pelo espírito de José Galar Robardin ao médium Bayrolles. E esse foi O Habitante de Carcoça, de Ambrose Bierce. Esse cemitério secular, esses sons. Aliás, cemitério é o local onde acontece a maioria dos contos, assim, sobrenaturais, insólitos do Ambrose Bierce. Verdade. Lembra? Lá no primeiro ano do nosso podcast. Uma Noite de Verão. Isso mesmo, eu fui buscar a data. Foi o episódio 22, o de hoje é o 186. E foi em 31 de julho de 2020, a publicação de Uma Noite de Verão. Então a gente demorou um pouco para trazer o Ambrose Bierce de novo, mas tem esse conto aí dele, Uma Noite de Verão, que tem é bem mais satírico, né, do que esse que a gente ouviu hoje. Hoje eu até, assim, senti muito mais essa pegada bem de Edgar Allan Poe mesmo, de tá ficando louco, assim, do que no Uma Noite de Verão, que tem o que o Ambrose Bierce, acho que era até mais conhecido, né? Que era por ser satírico, por fazer piada, assim, junto com o horror. Ele ficou bem famosão pelo humor endiabrado. A gente vai falar do Dicionário do Diabo dele daqui a pouco, você não deve perder. Tem umas tiradas muito legais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Né? Vamos trazer alguns verbetes, né, Lucas? É, muito legal. Bom, mas pra mim, assim, a análise que eu faço de O Habitante de Carcoça é que é um conto que leva a refletir sobre a morte. E assim, primeiro, você observa que tem uma espécie de prólogo nesse conto. Não é uma epígrafe, porque é em forma de parágrafo, assim, é maior, não é dissolvido do texto em separado, ele é junto do texto. Então, tem aquele prólogo lá que é atribuído a uma pessoa chamada Hali, né, H-A-L-I, e ele fala que, às vezes, o corpo se mantém vivo enquanto o espírito morre.
Aí, essa crença... Achei muito uma visão muito diferente. Né? Essa crença de que o corpo se mantém vivo é o que sustenta a gente como um ouvinte atento do conto até o final. Porque ele fala assim... que é um narrador personagem também, né? É o cara que narra. Ele acorda nesse lugar e fala: eu lembro que eu tava doente, tive uma febre súbita, né? Mas então ele tem certeza que ele tá vivo. Até aconteceu que a arte de capa de hoje está nos mostrando com tapa na cara, né? Quem segue o Instagram ali do Leitor de Ouvido vai poder contemplar essa arte. No Spotify também aparece a figurinha da arte. Infelizmente no Apple Podcast não, mas é bem bonita as artes de capa. Se você ainda não segue @leitura de ouvido, que o Lucas ilustra todas as semanas, especialmente pro podcast, está aí o convite para que você siga o nosso podcast. Isso aí, na verdade é um pouco da minha interpretação, né? Porque não fala que ele tá saindo das raízes da árvore, né? Mas foi uma coisa interpretativa. Mas fala que ele está ao redor de uma planície com ervas altas e murchas, e ele se sente ali como descobridor desse cemitério de uma raça secular de homens. E ele senta na lápide, né? No final do conto, até que essa lápide, o que chama muita atenção e vai crescendo a atenção nesse final pra mim, é que a gente vê que ela está como se tivesse sepultada. Opa, bati na água aqui, ainda bem que não caiu. Parece que a lápide está sepultada pela árvore, né? Ficou assustador. Tá em volta ali nas raízes. Tá em volta, né? Ela tá prisioneira da árvore, né? E daí assim como ele tá, né? Achando que tava ali no mundo dos vivos ainda. A gente vai tendo algumas dicas quando ele encontra o lince. Até fui pesquisar as figurinhas, né? Um gatão, né? É um felino selvagem, né? Tipo, é da espécie dos felinos mesmo, o lince. E é selvagem. É um gato selvagem, dá pra dizer, né? Porque é um gatão grandão, assim. Não chega a ser um tigre, né? Nem uma onça, mas ele é esse gato selvagem, assim. E daí, olha agora, presta atenção. Quando ele vê o homem com a tocha, e daí ele vai pra frente, meu bom companheiro, tenta conversar com o cara. E o cara passa por ele, a gente saca que ele tá fantasma, né? Ninguém vê ele, nem o bicho que poderia tê-lo como uma presa, e nem o homem. Só que, Lucas, observe o detalhe. O homem está vestido com pele de animais, meio nu, e tem uma tocha acesa. Sabe o que eu tenho de impressão? Que ao invés de ter se passado muitos anos, de ele estar num futuro, parece que ele voltou pro passado. Mas isso dá um nó no cérebro, porque como que ele morreu no passado e ele tá vendo a sua lápide? Aí talvez leve a gente a acreditar em encarnação, e isso venha a calhar com o fim do conto, que foi psicografado por um médium. Né? Então é muito profundo, assim, a costura toda que o Ambrose Bierce criou pra gente entender esse conto, que só no final é revelado. Mas fala de ruínas de cidade também, né? Que é a Carcoça. Que que é o nome do conto, né? Então pode ser também uma outra interpretação, né? É que seja um futuro assim tão longínquo que chega a ser utópico. Que a cidade que ali uma vez existia nem existe mais. E a gente, enfim, tem muitas obras nesse sentido, né? De ser tão à frente do tempo, tão viajando tanto no futuro, que a sociedade volta a essa era pré-histórica, assim. Né? Ela se implode. Na verdade, se a gente for perceber, em várias coisas, em várias instâncias da vida humana, a gente vive esse movimento cíclico de retorno ao que antes era passado, que hoje vira presente. Então a gente vive em ondas. Eu percebo isso, não sei se é um lado mais sensível, assim, de quem lê, quem escreve, quem, enfim, trabalha com arte, mas eu vejo isso, assim. Você sente isso também? Sim, tem algumas coisas que são cíclicas, né? Tem esse relógio invisível, né, no mundo que afeta a gente, né? E a gente, por consequência, tem esse comportamento muitas vezes cíclicos. Às vezes por um lado bom e às vezes por um lado ruim, né? Você, isso aí tá acontecendo de novo, né? Mas eu até queria trazer essa pergunta aqui, porque a gente... Não que a gente precise classificar esse texto, mas a gente tem uma certa classificação em fantasia, chamar de fantasia aqui e horror, né? Que é de ser tipo aquela fantasia de portal, que é o personagem normal, né, entre aspas, ele entra no mundo fantástico, né, ou por meio de um portal, ou por meio de outra coisa. O exemplo é a Porta no Muro, né? Porta no Muro do H.G. Wells. Do H.G. Wells, que é o personagem comum, né, normal, entrando nesse mundo fantástico.
Ou é aquela ficção mais intrusiva, que é quando... A fantasia, né? Que é quando algo invade o mundo daquele personagem. Que é o que acontece, né, com o Poe. Os personagens do Poe. Isso, quando algo por exemplo, cósmico... William Wilson... Ah, você tá falando de Lovecraft também. Não só Lovecraft, mas algo, assim, externo, né? Algo fantástico invade o mundo daquele personagem. Não ele vai pra esse portal, né? Então eu queria discutir o que é a história de hoje. Tá. Né? O que ela é? Será que é o homem que entrou numa fantasia de portal ou uma fantasia dessa mais intrusiva? O que você acha? Nossa, profundo. Eu acho que tem as duas coisas. Pois é, né? Eu acho que é um movimento de retroalimentação. Tem os dois lados. Porque ele tá num mundo também, né? Que é desconhecido ali. Mas também ele tem essas interações, assim, que é como se ele fosse o normal daquilo ali, e daí ele percebe, tem um ponto que ele percebe que ele não é do mundo normal mais, né? Então acho que... Parece que ele tá deslocado naquele tempo e espaço. Acho que até esse ponto de transição que ele vê o próprio nome na lápide, eu acho que acontece esses dois tipos de fantasia. Nossa, né? Muito legal. E eu gostei muito do trecho que fala que ele é descobridor do cemitério de uma raça secular de homens. Tem uma profundeza nessa frase, né? Raça secular de homens. E isso vem a calhar com essa explanação do portal externo que se entra ou do algo que acontece dentro do personagem. Que esse conto, pra mim, ele tem as duas coisas. E muito gostei dessa tua observação. Mesmo. E vou falar do local, então. Vamos falar de Carcossa. Né? Pois é, você pesquisou alguma coisa sobre? Sim, existe mesmo? Eu fui a fundo. Existe no mundo da ficção. Posso afirmar isso, produção? Aí a gente já sabe. Então, porque a cidade de Carcossa foi mesmo um local fictício inventado por Ambrose Bierce. Né? E daí tem muito mais. Porque daí, depois foi utilizado em ficção de outros escritores. Então, era a Transilvânia dele. 1886, saiu O Habitante de Carcossa. Né? Esse texto que a gente conheceu hoje. Aí, 9 anos depois, o Robert Chambers, que é um escritor norte-americano muito famoso também, fez um livro de contos de mistério e horror que se chama O Rei de Amarelo, que foi publicado em 1895, então 9 anos depois. Se você jogar Carcossa no Google, o danadinho vai dizer que foi criado pelo Robert Chambers, mas foi criado pelo Ambrose Bierce, tá? Então ele se apropriou, ele utilizou o mesmo espaço. Só que o Robert Chambers, quem sabe tenha ficado mais famoso no seu tempo, e eu atribuo a isso o fato do Ambrose Bierce ter dedicado tanto parte da sua vida atuante na guerra, né? Ele foi pra guerra várias vezes, a gente já vai falar disso, parando só pra concluir Carcossa aqui. Aí, em 1927, o Howard Phillips Lovecraft leu o Robert Chambers. E ele gostou muito, né? E lá fala de Carcossa. E ele traz, em alguma medida, pro mito de Cthulhu, Carcossa também. Então, mas por pelo isso... nome mesmo? Por isso que reverbera tanto o nome dessa cidade fictícia. E é bom lembrar, a gente já falou aqui em outras oportunidades, que o Lovecraft criou a universidade lá de Mechatronics, né? Ele criou várias coisas também. Então... é tão legal esse movimento, porque você pensa até que ponto que o real tem que ser só palpável. O imaginário simbólico também pode ser real. Para quem é leitor e mergulha nessas histórias e entra nesses portais, é real também. Então, Carcossa é uma cidade que existe pra gente que é leitor. Né? Na ficção. Então, tá na geografia de algum lugar. Baker Street, né? Baker Street, muito bem lembrado, né? Então a gente fica lá procurando esse endereço, né? E existe. Então, essa é a pegada de Carcossa para você entender tudo isso. E é interessante também porque é uma palavra que fica igual em língua inglesa ou língua portuguesa. Porque olha aqui, ó, An Inhabitant of Carcossa, que é o título original. O título em inglês, né? Em inglês. Então, em português fica Carcossa. Em francês fica Carcossa, né? Em russo talvez fique algo muito parecido com Carcossa. Mas enfim, a gente tem essa sagacidade também de escolher as letras certas, né? Pra constituir o nome de uma cidade que, na verdade... tem uma palavra, a palavra tem uma etimologia, um soar bem horripilante, né? Carcossa, lembra cadáver. Não, e lembra até o sibilar de uma cobra, né? É uma coisa assim...
É um nome bem a calhar. Lembra Carcomido. Saiu esse texto em 25 de dezembro, olha, no Natal, de 1886, no jornal de San Francisco Newsletter. Então saiu num jornal, claro, periódico, ele atuou bastante na imprensa, e depois então virou esse formato de livro, né? E foi perdurando, e esse nome existe até hoje aí no nosso meio. É interessante falar isso, né? Então é a historinha que tá por trás. Vamos falar do Dicionário do Diabo? Então a obra mais famosa, né, do Ambrose Bierce é o Dicionário do Diabo, que eu até vejo como, assim, entre aspas, um livro viral, né? Na época que não existia isso. Então hoje a gente vê muito desses livros. O Dicionário ou os 1001 discos pra você ouvir antes de morrer. Ou, né, manual do não sei o quê. Não, então... Anterior a ele, Samuel Johnson fez o Dicionário da Língua Inglesa em 1755, então já era assim Essas coisas de criar um dicionário de alguma coisa sempre chama atenção, né? E ali também já trabalhava com isso, de dar verbetes, né? Fazer um glossário próprio do escritor para determinada coisa, que é a sua visão de mundo daquilo. E Voltaire fez também o Dicionário Filosófico, em 1752. Então, no século XVIII, a gente tinha tido esses... Somos pioneiros em termos de dicionário, assim, na literatura ocidental, vamos dizer, né? Mas aí, então, vem o Dicionário do Diabo. Que ele tem esse nome, né? Porque é um dicionário cheio de ironia e sátira. E também esse lúgubre aí do Ambrose Bierce. Então não, ele, inclusive, né, em todas as definições ele tem essas características. Quando saiu pela primeira vez, assim, era esse nome aqui, ó. Peraí. As palavras The cínicas. Cynics Word Book. O livro dos cínicos, né? Tipo, o dicionário dos cínicos. E isso foi em 1906. Daí, em 1911, sai como versão Dicionário do Diabo. Mais recentemente, saiu em língua portuguesa uma tradução de Rogério Galindo, desse dicionário. Então, já vou falar aqui, se você se interessar. Mas como The Devil's Dictionary... Falei certo? Não sei. 1970. The Devil's Dictionary. Em 1970, então, que começou assim, a ser popularizado com esse nome mesmo, e é uma obra-prima de literatura dos Estados Unidos, que foi eleito, inclusive, como obra-prima em 1970. Deixa a gente só, então, te dar uma ideia do que é, né? Então, vou trazer duas definições aqui polêmicas do livro, né? Tenha isso em mente, que é... né, tá vindo ali a opinião do... Não opinião, né? Mas foi o Ambrose Bierce que escreveu, e tem coisas... consideradas hoje politicamente incorretas. Então a primeira aqui é a definição de mulher. Vou começar bem. Lá vai. Daí vai assim, ó. Animal que, em geral, vive nas proximidades do homem e tem rudimentar suscetibilidade à domesticação. A espécie é a mais amplamente distribuída entre todos os animais de rapina. Coisa... Esse é um trechinho do verbete, mas o homem é pior ainda, gente. Tem do homem aqui. Escutem o do homem. Animal perdido no êxtase da contemplação daquilo que pensa ser. Olha só que profundo. A ponto de negligenciar aquilo que sem dúvida devia ser. Sua principal ocupação é o extermínio de outros animais e da própria espécie, ou do macho. Membro do sexo impensado ou desprezível. Nossa. Então isso de... né, perdido no êxtase da contemplação daquilo que pensa ser. Então, tipo, essa vaidade, né, de achar que é... superior, né, aos outros, e a ponto de negligenciar aquilo que, sem dúvida, devia ser. Então, ele... Eu vou ler o de futuro, né? Enquanto você pega o de beijo. Tá aberto ali ainda, né? Ó, futuro. Não Tempo sei. Em que nossos negócios prosperam, nossos amigos são verdadeiros e nossa felicidade está garantida. Então, quando nada, né, o futuro, quando tudo é perfeito, né, no futuro. E agora o de dia. Período de 24 horas, na maior parte desperdiçadas. O beijo aqui, então, uma palavra inventada pelos poetas para rimar com desejo. Supõe-se que significa, de um modo geral, uma forma qualquer de rito ou cerimônia propiciadora de um bom entendimento. Mas este lexicógrafo desconhece a forma como ela é realizada. Ou seja, parece que ele nunca beijou. Eu vou falar de chato agora. Pega o de banho, eu gostei de banho também. Banho? Chato, pessoa que fala quando você quer que ela escute. Tá cheio aí. Banho,
um tipo de cerimônia mística que substituiu o culto religioso, desconhecendo-se ainda a sua eficácia espiritual. Ó, autoestima, avaliação equivocada. Tá, deixa eu fazer só mais um pra fechar, porque... Não, deixa eu falar azar antes, vai, tá, azar. Vai, que dá pra ficar lendo aqui o dia inteiro. Tipo de sorte que nunca falha. No azar, tipo de sorte que nunca vai. Então, pra terminar, o egoísta, né? Desprovido de consideração pelo egoísmo dos outros. Ó. Eu queria falar de guerra. O cara é tão egoísta que não considera nem o egoísmo dos outros. Eu queria falar de guerra também, porque a guerra tem tudo a ver com a biografia dele. Então, assim, ó, bem jovem, de 1861 a 1865, e ele nasceu em 42, então ele tinha 19 anos, ele entrou na Guerra Civil Americana, né? Ali nos 19 para 20 e até saiu ali em meados de 20, né? 20 e tantos anos. E, pra mim, assim, eu acho que, enfim, de modo geral, os biógrafos também acreditam nisso, que mudou bastante a formação dele. A guerra exerceu, assim, claro, traumas, né? Foi uma circunstância, assim, que contribuiu para essa visão ácida de mundo, né? E para sua carreira de modo geral. Quando ele volta da guerra, onde lá ele foi muitas vezes ferido, inclusive com um tiro na cabeça, né? Ele já levou, assim, de raspão. Ele volta pra Califórnia sem nada, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma, e aí ele começa a trabalhar em jornal. E claro, o cara teve que se reinventar, né? Então, tudo isso que ele tinha de vivência, essa juventude, provavelmente ele teve uma formação que propiciou leituras. Então, ele começou a trabalhar em jornal, criou uma revista do qual ele era editor, e foi, então, soltando essas coisas zombeteiras, né, aí que atraía, claro, os leitores, né, e ele fez isso por cerca de 40 anos, né? Ele criou muitas definições ácidas que iam saindo, assim, na imprensa, né, de modo geral, e até que foi compilado nesse livro que a gente está trazendo aqui com esse nome, Dicionário do Diabo. Eu achei também o nome sensacional, né, porque chama muita atenção, mas aí tem uma historinha por trás do filme Cidadão Kane, eu me embananei aqui. Do Orson Welles, né? Que, enfim, inspirou o filme. Eu vou falar o que inspirou, daí você pode falar um pouquinho do filme, Lucas, que você reassistiu recentemente, bem mais recentemente que eu, lembra? Você reassistiu? Não sei. Eu acho que sim. Eu lembro de algumas coisas. A gente viu juntos um dia. Faz um tempo que eu assisti ele. Eu sempre vejo os clipes, né? Que é um filme muito bom. Tá, então vamos lá. Aqui diz, numa citação do Correio Brasiliense, que o Ambrose Bierce comprou brigas por não se submeter à lógica perversa do establishment, com uma descrita na apresentação de Rogério Galindo, em que Bierce enfrentou o magnata das ferrovias, Collins Huntington, e escreveu o epitáfio do empresário, depois que ele tentou subornar o jornalista. Ou com o cidadão Kane William Randolph Hearst, dono de uma enorme rede de jornais e revistas, que, após anos trabalhando para veículos do grupo, nos quais publicou boa parte do material do dicionário, Bierce rompe com o patrão pelo tratamento dado aos seus textos. Né? Então, tinha um cara que existia que se chamava Kane William Randolph Hearst, que era o dono de uma grande rede de jornais. Em Cidadão Kane, que é esse filme preto e branco, não lembro o ano. É 1930, por aí, né? 32. Enfim, a gente tem o Cidadão Kane, que a gente tem... O filme se passa, né? Num periódico, né? Numa redação de jornal, não é isso? E o personagem do Orson Welles, né? Ele se torna esse candidato aí, né? E, bom, o filme é uma obra incrível, né? Por causa do uso da câmera também, muito, né? Então, a câmera, assim, pela primeira vez deu aquela... subjetividade para tudo. Conforme o ângulo ou movimentação da câmera acontecia, servia também para a história, né? Em vez de ser, por exemplo, só a filmagem de uma peça de teatro, né? Como se você só tivesse aquele ângulo, né? Que acontecia muito isso. Então esse filme ele brincava muito com a posição da câmera, isso por conta do Orson Welles, né? Que muito bom. Era gênio. Quero dizer também, fazer uma correlação aqui, colocar uma trindade do horror, então, para os americanos, né? Que a gente sabe, né? Poe e Lovecraft, mas o Ambrose Bierce entra também nessa trindade para os norte-americanos, não só pela notoriedade do dicionário, né? Que a Associação Americana em 1970 deu esse título de melhor livro ali do século, um deles, né? Mas, olha só como a persona que o Bierce criou para ele mesmo era lúgubre. Ele se vestia sempre de preto.
E ele tinha na sua mesa uma caveira e a caixa de cinzas do filho dele, morto, né? Então, ele tinha a caixa de cinzas e tinha uma caveira se vestia de preto. Então, ali é já um cenário bem gótico. Daí eu faço uma correlação de estranheza, né? O Poe era o lance com os gatos pretos, né? Além do corvo, né? Corvo, gatos pretos. E o Lovecraft tinha aquela doença rara de pele, que se chama, tipo, pele de cobra, que se chama poiquilotermia, né? Que ele, em contato com outros seres humanos, a pele dele esfriava, né? Então, e os três estão aí nesse topo de mestres de literatura de horror americana, né? E o Ambrose Bierce, ele tem a morte dele é uma coisa tão estranha quanto os contos que ele escrevia, né? Como se ele tivesse se tornado personagem das próprias histórias dele. Então, eis que o velho com 71 anos, né, falou, eu vou pro México, tô saindo. Tava rolando a Revolução Mexicana. Então ele escapou, assim, né? Escapou, né? Cruzou a fronteira. Ele foi embora. Com 71 anos, foi pro México e nunca mais foi visto. Então tem várias especulações sobre a morte dele, mas ninguém tem certeza de verdade. Não, e o mais horroroso é que ele falou assim pra família dele que seria interessante morrer fuzilado num muro, na fronteira ali. Então México, muita Estados Unidos. acredita que que pode ter acontecido isso mesmo, né? Ou que pode ter sido suicídio, enfim. Ninguém sabe, né? Tem esse lance que talvez tenha sido, mas eu acho que não foi suicídio não, foi batalha de guerra ali mesmo, viu? Pode ser. Mas eu vou trazer uma última informação de quando ele esteve no Brasil, ao que tudo indica, né? Então, eu encontrei também isso nas pesquisas, tem indícios de que ali quando ele tinha uns 40 anos, 30 anos antes dele morrer, né, ainda um jovem em plena atividade jornalística, ele veio para o Brasil e fez a cobertura da Revolução Federalista, que está nos livros do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Um jornalista historiador, Décio Freitas, encontrou numa coleção do periódico New York Tribune, que é um jornal que ele colaborava, né, que ele trabalhava, reportagens sobre a Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul de 1893 a 1895, que são assinadas por A. Bierce. Né? Então tudo leva a crer, porque o repórter nos textos se mostrava muito impressionado com a crueldade desse conflito, né? Onde as pessoas eram degoladas. Então a Revolução da Degola também ficou conhecido, né? E é Ambrose Bierce, provavelmente ele que tenha sido essa pessoa. E o seu corpo desapareceu nessa morte também na Revolução Mexicana que a gente comentou aqui. E fica então um mito em cima de outro mito e tudo isso pra você pensar aí, né, na literatura de horror, que meio que, sei lá. Muito louco isso. E a gente vai trazer mais obras de horror aí nas próximas semanas, né, nesse mês. Então fica ligado que tem coisas que prometem. Verdade. E, inclusive, a gente tá aqui pensando... Eu até pensei em talvez fazer uma enquete, Lucas, em relação àquele episódio que a gente queria relançar. Você acha que a gente pergunta ou faz surpresa? Corvo? Não, acho que a gente faz. Que é um dos episódios que a gente trouxe lá atrás. Bem no começo do podcast. Aqui no podcast foi o Corvo com a tradução do Fernando Pessoa. Né? Então a gente quer trazer... A gente pensou em relançar esse episódio com comentários, uma análise bem profunda, várias correlações. O Corvo é um dos poemas mais importantes do Edgar Allan Poe e mais importantes da história, né, da literatura. Então tem muito pra a gente desenrolar sobre ele, né? E naquela época só teve o conto, tinha o conto ou o poema e acabava o episódio. E não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha isso que a gente tem aqui com você hoje. Mas a gente quer relançar e fazer esses comentários aí com tudo que o Corvo traz de... Não, esse mês tá sensacional, eu tô empolgadíssima com esse mês. Então fica ligado aí. Antes de falar dos nossos apoiadores, eu queria aqui reforçar mais uma vez que a Dayana está no meio do lançamento do livro dela, né? Então, pra livro, assim, é difícil a gente lançar lancei um dia e acabou, né? O lançamento é contínuo, assim. Tenho que dizer que o que eu tinha em minhas mãos esgotou. Vendi todos os livros. Isso aí, entendeu? Todos, mas se você quer adquirir um dos livros o livro da Dayana, né, que é o Trincas, é um livro de poesia que ela lançou, oficialmente lançou semana passada, né? Dia 29 de setembro. Então foi o lançamento oficial do primeiro livro dela, solo. Então você pode ir ali no link da descrição que tem o link para comprar o vídeo.
O vídeo. Pra comprar o vídeo. Comprar o livro, que é R$45. Muito bem. É isso aí, livro Trincas. Eu tô pra receber mais uns exemplares, já fiz um pedido pra editora. Você falou que esgotou, mas esgotou os que você tinha na mão, né? Os que eu tinha em mãos, então mas eu já ali solicitei. Na loja pode entrar que tem. E se você quiser autografado, dedicado por mim, daí você me manda uma DM, né? Pode ser pelo Instagram. Pelo Instagram do Leitura ou pelo meu. E daí, claro, eu te envio daqui, né? No tempo que a editora me enviar essa caixa, eu posso iniciar os despachos. Até porque vai ter um segundo lançamento, né? Sim. Então eu pedi mais livros para esse momento também. Então, se quer quer o livro autografado, vai lá no DM do Instagram da Dayana, @Dayana Pasquim, e pede pra ela lá, que daí ela reserva o seu e te manda assinado depois. Ou se você já quer o livro agora, vai aí no link da descrição e compra. E se você quer ser um dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido, você pode fazer entrando em apoia.se/leitura de ouvido, que é nosso financiamento contínuo coletivo, ou você pode enviar um pix direto para leituradeouvido@gmail.com, que essa é a chave. Que os nossos apoiadores, eles recebem uma recompensa semanal, né, que a gente fala o nome deles todo episódio, todo final do episódio aqui, nos créditos finais, a gente deixa o nome de todos os nossos apoiadores, e também recebe semanalmente o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz no podcast. Então, igual hoje do Ambrose Bierce, a gente fala bastante coisa aqui sobre a obra, né, e sobre ele, mas ainda fica bastante coisa, né, nos estudos que a Day faz a cada semana dos textos. Então, esse estudo vai para os nossos apoiadores junto com a arte de capa, né, então em alta qualidade. Então, fica aí a dica para você nos apoiar e entrar neste clube de leitura. Você falou a chave e o apoio.se? Falei. Vamos falar o nome dos nossos apoiadores, daí eu repito de novo. Um abraço para Adalberto Machado Santos, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Moraes de Oliveira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Frais Yachitsky, Regina Pacheco, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Valéria Batista Pereira, Zenilda Ribeiro da Silva. Sempre vai para outra parte, porque você diminui um pouquinho a fonte e daí fica tudo na mesma página. Para de mimimi. Eu sempre acho que terminou, daí tem o nome da Zenilda na outra aqui. Mas nós estamos com bastante apoiador, então o nosso podcast aqui, ele não tem anúncio, né? Eu não sei por que diabos o Spotify ainda não liberou anúncios para podcast. Pode falar diabos nesse mês de Halloween. Não tem problema. Quem consegue colocar anúncio, assim, é só quem tem em outros países, no Brasil ainda não foi liberado. E eu percebo que podcasts originais do Spotify têm anúncio. Uhum. Então a gente tá esperando ainda ter essa possibilidade de pôr anúncio nos podcasts para ser uma forma de monetizar o nosso podcast também, né? Porque hoje a gente só faz o podcast acontecer por causa dos apoiadores. Uhum. Né? Vocês são o nosso impulso. Então fica aí a dica para você nos apoiar. Então, mais uma vez, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.